Vamos à leitura do texto. Ele nos diz o seguinte: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta noite por mais uma semana que se inicia na tua presença. E te pedimos que, à medida que nós estivermos observando estes versículos, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Quais são os princípios necessários para que aprendamos e guardemos nele. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fique com sua Bíblia aberta neste texto. Já que a gente começou do versículo 7, é necessário que a gente tenha um contexto. E o contexto vem do versículo 1 até o versículo 6. No início desse capítulo, há o relato de que Jesus foi para a sua cidade, Nazaré, e acompanhado de seus discípulos. É isso que nos diz o versículo 1. E aí ele chega num sábado, quando chega o sábado, e ele começa a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Não ficavam admirados pela forma que ele falava, por sua obra maravilhosa, mas porque achavam incrível como alguém de Nazaré poderia ter tamanha sabedoria. Veja o que eles dizem no versículo 2. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Porque eles se admiravam tanto, não simplesmente por ser alguém de Nazaré, mas porque eles conheciam a sua linhagem. Veja o que ele diz aqui no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Veja, eles conheciam a mãe e os irmãos de Jesus. Não somente isso, conheciam também as suas irmãs. Diz a continuação: não estão aqui conosco as suas irmãs? Um parênteses aqui, né? Por esse texto a gente percebe que Maria não continuou virgem. Ela teve outros filhos e filhas. E todos esses eram conhecidos daquele povo. Todos eles eram conhecidos, e é difícil a gente acreditar, assim como o povo de Nazaré, que, mas peraí, eu conheci aquele menino, não era aquele pingo de gente que andava correndo por aqui? Como é que ele é tão sábio? Como é que ele está falando desse jeito? Eles ficaram admirados no sentido de estarem incrédulos, de perceberem aquela pessoa falando com tamanha sabedoria. Mas diz aqui também que eles ficavam escandalizados por causa dele. De fato, Jesus coloca que só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ali ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. Não quer dizer que ele não tinha poder de fazer mais. Quer dizer que ele também se admirou com aquele povo e não fez mais. Ele também se admirou estando incrédulo, de perceber a incredulidade deles. Isso também escandaliza o tamanho da incredulidade que nós vemos nas pessoas. A resposta de Jesus à incredulidade deles foi a pregação do Evangelho. Veja o que diz aqui o versículo 6. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Vocês são muito incrédulos. Não tem problema, eu vou percorrer os outros povoados e vou ensinar. Vocês não recebem a palavra da minha boca. Não tem problema, outras pessoas vão receber.
Existe algo que foi tocado na pregação de hoje pela manhã, e isso muito me alegrou quando escutava, que é justamente quando a gente percebe a incredulidade das pessoas e qual a nossa resposta à incredulidade delas. É desistir, é se sentir rejeitado, é dizer: Senhor, eu não sirvo mais para essa missão, é dizer: Senhor, eu não quero mais me envolver com o trabalho missionário porque fui rejeitado pelos incrédulos, ou fazer como Jesus, continuar pregando. Nessa noite eu quero trazer alguns aspectos a respeito do chamado missionário, muito nesse contexto, muito envolvidos com esse contexto, de qual a nossa resposta à incredulidade e como nós podemos dar essa resposta à incredulidade. A nossa resposta deve ser igual à de Cristo, ou seja, ser a contínua pregação do Evangelho, porque sem a pregação do Evangelho, ninguém vai chegar ao conhecimento do Filho unigênito de Deus, muito menos a fé nele. Portanto, é necessário que a gente saiba alguns aspectos que estão envolvidos nesse chamado, para que a gente realmente venha a ser arautos do Rei nessa terra, de modo que a gente não olhe para trás, depois de colocar a mão no arado, desistindo nas primeiras dificuldades. E olhe que não são poucos aqueles que têm não somente olhado para trás, mas largado as suas ferramentas no campo, quando é necessário realmente colocar a mão no arado e deixá-lo pronto para o plantio e para a colheita. Meus irmãos, versículo 7, a gente percebe que quem faz o chamado é Cristo. Leamos novamente: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Há 2 semanas, nós estávamos numa semana de férias, lá na cidade de Fortaleza, e cultuamos junto com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E escutei ali do reverendo Eliseu Dourado de Lima, que além daqueles que são enviados a outros territórios para fazer missões, aqueles que nós escutamos aqui no nosso informativo missionário, todos os dias a igreja envia a sociedade missionários para realizar a obra do evangelismo pessoal. Você já pensou nesse sentido? Que missionários não são somente aqueles que foram aqui relatados, que saíram da sua terra para outro espaço geográfico, para anunciar a palavra de Deus, mas que todos os dias nós somos enviados como missionários a testemunhar de Cristo para aqueles que nós conhecemos e para aqueles que nós não conhecemos também. E eu fiquei muito pensativo naquilo e, de fato, é uma grande verdade. O chamado à pregação do Evangelho é geral, mas ele também é pessoal e intransferível. É nossa responsabilidade enquanto crentes em Cristo anunciar as boas novas de salvação. A gente cansa de expressar, de ouvir e de repetir, às vezes, um discurso que é verdadeiro, mas parece que às vezes não faz efeito no nosso próprio coração. A gente às vezes escuta e fala também da seguinte maneira: depois de escutar uma palavra como essa, não dá para ser a mesma pessoa. E por que nós às vezes somos a mesma pessoa? Porque escutamos palavras que são extremamente desafiadoras, que mexem com a nossa estrutura, no sentido de não nos deixar acomodados quanto à nossa responsabilidade de pregação, mas não é isso que se vê no nosso dia a dia. Porque somos tímidos, covardes quanto à pregação do Evangelho, quando não nos é conveniente ou quando achamos que ainda não é o tempo. Quem disse é conveniente ou qual é o tempo correto é Deus, que nos chamou. E Ele tem aberto portas à pregação. Basta que façamos a nossa responsabilidade ser completada em cada uma dessas oportunidades que Ele nos dá. O nosso chamado, de fato, é geral. Todos nós somos chamados a anunciar as boas novas de salvação. Porém, para determinados contextos e funções no reino, há um chamado específico. O que eu quero dizer com isso?
Apesar de todos serem chamados a testemunhar acerca de Cristo, nem todos foram chamados para ser pastores, mestres ou evangelistas, principalmente em outras localidades. Não quer dizer que todas as pessoas que aqui estão vão ser chamadas a subir em púlpitos e pregar. Que todas as pessoas que aqui estão vão ser chamadas a frequentar um seminário, se preparar melhor para poder ser enviados pela igreja a outras localidades. Não quer dizer que um dia você chegará no Togo para Cristo, mas você faz parte da Brasil para Cristo. E aqui você anuncia o Evangelho, porque aqui você aprende desse Evangelho e sabe que é fundamental para a sua vida, assim como é para a vida de tantos outros que ainda andam perdidos e precisam ser encontrados por essa luz que nos guia. Quando nós pensamos nesse tipo de chamado de ser enviado para outras localidades, alguns fatores precisam ser considerados. E a primeira questão que eu quero abordar nessa noite é que a ida para o campo missionário não depende da vontade de alguém sem ocupação profissional de se lançar a esse campo, mas de um chamado de Deus para alguém que geralmente é bem ocupado, para que essa pessoa fale no seu nome em outros lugares que não a sua terra natal. Pastor Jamison já citou aqui que sua turma começou com mais de 30 pessoas no seminário. Terminaram 3, se não estou enganado. Não é isso? A minha começou com 28, terminaram 7, 25%. Ainda foi um aproveitamento melhor do que a turma dele. Mas não quer dizer que foi melhor o aproveitamento no sentido que hoje nós vemos as pessoas trabalhando. Terminaram, e o que é que fazem hoje? Vários foram ficando pelo caminho, e era uma colocação dele hoje pela manhã. Alguns que ficaram pelo caminho, ou se cansaram, ou se decepcionaram, ou tiveram os seus braços afracados pelas dificuldades do campo missionário e deixaram, porque de fato é muito mais cômodo eu viver no ar-condicionado dentro de um escritório do que viver no sol quente, principalmente nessa época, anunciando a mensagem do Evangelho e sendo rejeitado por ela. Mas, quando a gente observa aquelas turmas, as nossas, anteriormente a 2010, já se faz um tempo, né, que a gente fez seminário, não é muito diferente de hoje. Às vezes a gente percebia jovens que se lançavam ao seminário porque não tinham passado no vestibular, e naquela época o vestibular tinha inúmeros, o EPB, o FCG, o FPB, e a gente ficava ali, tentava, hoje tem muito mais, apesar de ser uma prova só do Enem, mas você tem inúmeras universidades em Campina Grande, na Paraíba, e às vezes era aquela coisa assim, não passei em letras, eu vou tentar o seminário, pelo menos eu vou ter um diploma de curso superior, e aí a preocupação dos seminaristas de ter um curso que fosse chancelado pelo MEC, até hoje é assim. Eu estou acabando uma especialização em teologia reformada. A primeira reunião que foi feita para esse curso, em março do ano passado, os alunos perguntaram, foi a primeira pergunta, não era qual era a ementa do curso, quem eram os professores, e olha que os professores são show. Mas a pergunta era, vale pelo MEC? O que é que eu quero saber se vale pelo MEC? Se meu trabalho não for validado por Cristo. Eu não preciso de um diploma do MEC para dizer sou especialista em teologia reformada. Eu quero que o Senhor, através desse curso, me faça alguém melhor. Que eu possa oferecer algo melhor a partir do meu estudo, a partir da minha meditação, porque senão não valeu a pena estudar 12 meses com pessoas boas, que já tem um legado a ser deixado na exposição das Escrituras e no trabalho missionário. Se eu não fizer pelo menos um pouquinho daquilo que eles me passaram, não valeu de nada. Pode ter a chancela do MEC, pode ter a chancela de Harvard, pode ser o que for. Não vale a pena. Geralmente quem Deus chama é extremamente ocupado. Não é porque não passou no vestibular, não é porque não tem emprego. Geralmente é uma pessoa que não tem tempo. E eu falava semana passada, ministrando na Igreja Batista Memorial, que esse é um grande problema dos nossos dias, é que ninguém tem tempo. A maior desculpa é essa. Irmão, vamos evangelizar ali em frente à igreja? Meu irmão, é porque eu não tenho tempo.
peraí, mas você não vem para o culto? O culto não é 6h30? Dá para você sair uma meia horinha antes e pelo menos ficar ali uns 10 minutos, 15 minutos. Você não precisa ficar 1 hora, mais um tempinho, só para você ter experiência. Às vezes, isso pode ser o medo, pode ser a vergonha, mas a gente geralmente coloca a culpa no tempo. Meu irmão, e aí? Você se sente chamado? Me sinto, pastor. E aí, vamos entrar no seminário? A igreja te dá a carta de referência, caminha junto com você, faz reuniões periódicas para estar alimentando essa chama que está no seu coração, para não deixar você desanimar. Mas é porque eu não tenho tempo. Me lembro que eu fui professor de seminário durante 7 anos. E eu ensinava nos dias da semana e ensinava no sábado. E eu ficava impressionado como aquele povo que vinha de outras cidades, São João do Cariri, Santa Luzia do Cariri, Sossego, Remígio, vinham aqui para Campina Grande para assistir aula com a gente de 8 da manhã às 5 da tarde. Só tinha 1 hora de almoço. Aí alguém disse, eu não tenho tempo. A pessoa larga tudo o que tem, depois de ter trabalhado segunda a sexta, vem no sábado, acordando de madrugada, pegando o ônibus, pegando carona, vindo de moto, e assiste 8 horas de aula. É um tapa na cara da gente que diz que não tem tempo para fazer as coisas. Você tem tempo, tempo é escolha. E tempo para servir a Deus deve ser prioridade. A gente não pode dar o que sobra. Bom, se sobrar um tempinho aqui eu vou. Né? Ou como eu falava em outro sermão, depois que eu estiver aposentado eu vou dedicar meus anos a Deus. Não. Você tem que dedicar hoje. O ápice da sua vida, o momento que você tem mais vigor, os seus melhores anos têm que ser para Deus. Não somente os melhores anos, todos os anos da sua vida devem ser para Deus. Mas quando eu falo a respeito desse chamado de Deus, também quero chamar a atenção que não é uma questão de vontade minha de ser lançado, de ir para o campo missionário. É Deus que me chama para que eu vá, quando eu não queria ir. Normalmente é assim que funciona. O pastor James falou assim, quando eu terminei o seminário, eu estava pensando assim, eu vou para o litoral, e Deus me mandou para o sertão. Eu tive uma experiência parecida, eu pensei que ia ficar em Campina Grande, e fui para o Cariri. E assim acontece com a gente. A gente pensa, vou ficar perto da minha família, vou ter muito tempo para fazer as coisas, se Deus está me chamando eu vou ser pastor em tempo integral, nós dois trabalhamos, e a gente tem que fazer isso. Existem os chamados que são específicos, existem pastores que são de tempo integral, missionários de tempo integral, mas a maioria, para não ser pesado, para não depender simplesmente da igreja que os envia, mas dependendo de Deus também trabalha, porque Deus é que nos dá o trabalho para que a gente se sustente. Trabalhar não é não depender de Deus. Trabalhar é agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de conseguir, além de fazer a sua obra, trabalhar e contribuir com esse trabalho. Porque nós somos membros da igreja também, nós contribuímos para missões também, é nossa responsabilidade. Não adianta eu chegar aqui e dizer, meu irmão, dizime para missões, hoje é o dia do culto de missões, traga a sua oferta missionária, se eu não dou 1 centavo. Concorda que eu preciso também ser exemplo? Então, meus irmãos, não é alguém que chega e diz, eu quero ir para determinado lugar, é Deus que chega e diz, eu quero que você vá. Não é alguém que vai fazer seu nome através da missão, é alguém que vai anunciar o nome que é sobre todo nome em sua missão. Esse fator faz uma bela diferença, meus irmãos, porque às vezes nós temos vontades que vêm e em pouco tempo passam.
Às vezes você diz assim, eu tô com a vontade de trocar de ramo profissional. Aí você vai lá, fica 2 anos trabalhando em outro ramo profissional e diz, eu acho que não era bem isso que eu queria. Dá para eu voltar? Às vezes você diz, eu vou programar uma viagem para determinado local. Sempre faça com cancelamento grátis. Porque talvez, faltando poucos dias, você diz, eu não estou me sentindo legal de ir para esse canto. Não estou mais com aquela vontade. Vou mudar para outro. A gente é assim, a gente muda a cada instante. Pequenas coisas vão alterando o nosso humor. E quando você tem essa vontade que passa, você deixa de fazer aquilo que se propôs a fazer. Quantos projetos foram iniciados e nunca foram levados a cabo? Quantas ideias maravilhosas foram transmitidas, mas nunca foram concretizadas. Só que quando nós somos impulsionados pela vontade de Deus a realizar algo, nós vamos até o fim para que possamos lhe dar a glória que lhe é devida. Não é uma coisa do meu pensamento a obra missionária. É algo que vem de Deus. Não é algo que eu me lancei, que eu me joguei, que eu me propus. Foi algo que foi proposto ao meu coração, mesmo que isso não fosse o meu plano A. Mas ele se torna, porque melhor é a vontade de Deus do que a minha vontade. Vejam como Paulo, que muito sofreu na sua atuação missionária, se apresentava tomando, por exemplo, o texto de Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Na hora que ele começou a ter dificuldades, que ele começou a ser rejeitado, que ele começou a ser vilipendiado pelos seus inimigos, por aqueles que não acreditavam na sua palavra, porque o conheciam, muito parecido com aquilo que falaram acerca de Jesus na sua terra. O que ele respondia? Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Não fui eu que no caminho de Damasco olhei para cima e disse, eu quero ser missionário. Foi ele que me encontrou, foi ele que me mudou, foi ele que me salvou, foi ele que me justificou, foi ele que me regenerou para que eu fosse um instrumento nas suas mãos. Ao sentir a rejeição com relação à pregação, os perigos dos locais menos afeitos a ouvir a mensagem que trazia, a oposição de governantes e poderosos, Paulo não se atemorizava porque ele sabia de quem tinha recebido o seu chamado. Na hora que a corda aperta, na hora que a gente começa a ter dúvidas, que os pés vacilam, que a cabeça vai para outros lugares, que a gente é invadido por outros pensamentos e outras vontades, a gente olha para quem fez o chamado. E isso conforta. E isso transforma o nosso pensamento, isso ratifica a nossa convicção, fortalece dentro de nós esse desejo de servir. O fato de ser Cristo quem nos chama, nos traz consolo nos dias de tristeza pela rejeição da nossa pregação. Nos traz força quando nos sentimos abalados e fragilizados pelos impropérios que dirigem a nós. Nos traz convicção quando a dúvida e a falta de resultados numéricos nos faltam. Eu vivi um tempo nessa questão de projetos missionários, bem no iniciozinho, acho que lá pelos idos de 97, 98, os primeiros projetos da aliança das igrejas congregacionais, eu estava por ali ouvindo os pastores dando os treinamentos, estava ali no meu início de adolescência, e participava, ouvindo, indo para um avanço e outro, e sempre me chamou a atenção a questão de pessoas perguntarem quando se voltava de uma atividade missionária, e aí, quantas pessoas aceitaram Jesus? E o relatório dos projetos geralmente girava em torno disso. Passamos 21 dias na cidade, sendo os primeiros 7
de finalização de treinamento e oração, preparando para ser lançados às ruas e nas casas das pessoas. 14 dias pregando, anunciando e vendo quantas pessoas seriam alcançadas para traçar um trabalho de discipulado. Alguns voltariam e alguns ficariam na cidade durante mais 15 dias. E aí, veja que começou com números. E o resultado se baseava em números. Quantas pessoas vão ficar? Depende de quantos aceitarem. E não se aceitava que o projeto do ano seguinte fosse menor do que o do ano anterior. Então, um belo ano, 38 pessoas. Aí o povo batia palma, dava glória, pulava, era aquela festa. No outro ano, 56 pessoas. No outro ano, 98 pessoas. No outro ano, 115 pessoas. E cada dia era mais e mais e mais e mais. E a pergunta que ficava no meu coração é: daqui a um ano, quantos terão? Você que está aqui nessa igreja participou ano passado de um discipulado que durou 5 meses. No mínimo. 15 lições que foram tratadas aqui. O diretório para recebimento de novos membros, que já está na sua nova versão e que está sendo aí analisada e já vai ser pronta para os irmãos. Você conheceu boa parte do que é teologia, a teologia que é pregada aqui, e você conheceu o que é a igreja. Você está hoje aqui recebido ou por transferência ou pelo batismo, você está consciente daquilo que você crê, do que a igreja prega e como nós nos organizamos e nos desenvolvemos enquanto comunidade de fé. Você acha que em 15 dias você aprende isso? Discipulado leva tempo. Eu ouso dizer que você ainda não sabe tudo, como eu também não sei tudo. Eu estou aqui há mais de 4 anos, mas eu ainda tenho muita coisa a aprender. E você que está aqui desde o início do trabalho, ainda tem muita coisa a aprender. E se você vem de outro local e tem mais de 30, 40, 50 anos de crente, você ainda tem muita coisa a aprender. Nós sempre teremos algo a aprender. Nós sempre precisaremos de novas lições de Cristo, todos os dias. Então o que me preocupava era o foco no numérico, porque a falta de resultados numéricos, às vezes abala a nossa convicção. Será que eu fui chamado para isso mesmo? Eu prego e ninguém se converte? Ou eu prego e pouca gente se converte? Eu participei de um projeto, aí tem poucas pessoas ficaram lá, aí depois de certo tempo, vários saíram. Meu irmão, isso é a vida. Ou você acha que todas as pessoas que começaram esse trabalho estão aqui até hoje? Infelizmente, não. Glória a Deus pelos que ainda estão em outras comunidades sérias que pregam a palavra. Mas vários já deixaram. Vários estão no mundo. O que nos causa tristeza. Mas também a percepção de que o resultado numérico não é um fim em si mesmo. O grande resultado da obra missionária não é o número de pessoas que vêm a crer em Cristo, mas sim a real, eficaz e duradoura transformação de vidas. Essas é que ficam de verdade. Se nós sabemos quem nos chamou, nós não temos o que temer, pois Ele vai se responsabilizar por tudo. O versículo ainda nos diz o seguinte, que Ele enviou de 2 em 2. Por que Ele enviou de 2 em 2? 6 grupos de discípulos se espalharam por todos os cantos da Galileia. O propósito de saírem assim, talvez tenha sido reforçar a credibilidade da mensagem que eles estavam levando, mediante o testemunho de mais de uma pessoa. Veja o que é que nos diz o texto de Mateus 18, 15 e 16. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, a verdade se estabelecia naquele tempo pela presença de 2 ou 3 testemunhas
E é interessante que esse texto termina dizendo que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, a decisão que é tomada por 2 ou 3 que estão tomando aquela decisão para a glória de Deus e dependendo dele, é aceita, é acatada, é abençoada por ele, porque ele está no meio dessas pessoas. Então, no momento em que 2 ou 3 chegassem com a mensagem, alguém poderia dizer, o que você pregou é da sua cabeça. Aí o outro diria, não, eu também vi e ouvi sobre a mesma coisa. O testemunho daquelas 2 pessoas faria total diferença. Cristo não somente os enviou para que houvesse credibilidade no testemunho, mas de 2 em 2 era interessante para que houvesse apoio mútuo durante o seu período de treinamento. Ele chamou e agora ele envia, é o treinamento desses irmãos. Se um começasse a esmorecer, tinha o outro para fortalecê-lo, para levantar as suas mãos, para endireitar os seus joelhos e dizer, eu vou caminhar com você mais uma milha. Eu vou caminhar com você, eu vou orar por você, estou aqui com você, eu sou chamado da mesma forma que você, eu sou sujeito às mesmas dificuldades, aos mesmos dilemas que você, eu estou passando pelos mesmos conflitos, mas quem nos chamou foi Deus. Vamos juntos nessa missão. Cristo não somente chama, mas treina, experimenta e nos dá autoridade. Veja o que diz o final do versículo: e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essa autoridade, a fonte original de toda a autoridade vem do Deus Pai. O Filho recebeu-a em virtude de sua submissão até a morte. João 17:2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E essa autoridade ele compartilha com os seus seguidores. João 20, 21 a 23. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Nós somos chamados por Cristo, somos treinados por Ele, nós somos experimentados por Ele e recebemos dele o compartilhamento de autoridade. Assim começa a caminhada missionária. Mas eu já falei que não é simples, não é fácil, tem as suas dificuldades. Quem sustenta o missionário? Em todos os aspectos, é Cristo. Mas esse texto especificamente vai falar a respeito da dependência desse quanto ao seu sustento financeiro, quanto ao seu sustento de alimento. E veja o que ele vai falar aqui, do versículo 8 até o versículo 10. Versículo 8, estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, na sua tradução pode ser alforge. Eu vou explicar o que é isso também. Nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. As instruções de Cristo são essas. Vamos analisar cada um dos pontos ditos por ele. De maneira contrária à dos mestres itinerantes que ganhavam bem mercadejando uma mensagem humana e ainda apresentada como divina, os discípulos deveriam falar a palavra com sinceridade e depender inteiramente da fé no seu Senhor. O que acontecia? 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. O texto de 2 Coríntios, obviamente, fala do contexto de Paulo. Mas você acha que naquele contexto dos discípulos já não existia alguém que pregasse a palavra visando algum lucro? Sempre existiu. Sempre existiu
alguma pessoa que mercadejasse a mensagem do Senhor. Ainda hoje existe. Infelizmente, são muitos os que vão atrás dessas pessoas, que dão crédito a essas pessoas, que até brigam por essas pessoas, dizendo que elas são de verdade. Só podem ser de verdade, elas falam em nome de Deus. Uma dica: nem todo mundo que fala em nome de Deus realmente foi chamado por Deus e realmente representa Deus na terra. Você já devia saber disso. Se você não sabia, agora você sabe. Meus irmãos, de maneira contrária a essas pessoas que viviam de maneira itinerante, ganhando através da colocação equivocada de uma mensagem produzida pela sua mente, mas que eles colocavam rótulo de divino, os discípulos e nós devemos pregar a palavra de Deus com sinceridade e depender inteiramente do Senhor. Pregação do Evangelho e missão não podem ser meio de vida. Guarde isso. O sacerdócio, o ministério, a obra missionária não são emprego, não são profissões, não são meio de vida. Se você acha que vai entrar num seminário para fazer um curso que vai lhe preparar profissionalmente para uma atividade rentável, desista. Sai agora. Tire o cavalinho da chuva. É capaz de você ter menos do que você tem hoje. Só que menos com Jesus é muito mais. Na obra missionária você não é chamado para ganhar um salário melhor do que o concurso que você já tem. Na obra missionária você não é chamado para viver numa casa maior do que a que você vive hoje. Na obra missionária você não é chamado para andar num carro mais novo do que o que você dirige hoje. Você é chamado para se sacrificar em nome do Senhor. Não levem pão. Por quê? Porque dependendo inteiramente da fé no seu Senhor, por meio dos ouvintes, Deus providenciaria o pão de cada dia. Não levem pão, porque onde vocês passarem, sempre eu vou levantar alguém que lhes dê o pão de cada dia. E isto lhes basta. Como diz o pastor Ivan Marinho, o pão de cada dia nos é garantido. O pudim de cada dia, aí é desejo seu. Ou seja, o que nós precisamos nunca nos faltará. O que nós desejamos talvez não seja a vontade de Deus para nós. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. E ele diz depois: calcem sandálias. O que é que você vai precisar, meus irmãos? De 2 canelas que estejam fortificadas para segurar a sua carcaça por onde você andar. E quando os seus pezinhos calçados com sandálias começarem a queimar do sol causticante, tem um bordão para você se apoiar nele e continuar caminhando, para não deixar você cambalear e para afastar os perigos que forem surgindo. Não leve um saco de viagem. Meu Deus do céu. Hoje, às vezes, para pregar ali em outra cidade, se for de avião, provavelmente tem pregador que paga excesso de bagagem. Livros, ternos, computadores, e assim vai. A gente não é diferente não. Quando a gente vai sair em lazer, se não for de carro e tiver uma mala grande, se for de avião, vai ter que pagar bagagem. Não só mulheres, homens também. Levam muita coisa. Só que com o tempo a gente vai percebendo, voltei para casa e não usei 3, 4 coisas. Voltei para casa e não usei isso, não usei aquilo. Aí a gente vai começando a levar menos bagagem. E a gente vai aprendendo que a malinha de 10 quilos é suficiente. A gente vai aprendendo que para ir para determinado local, só aquela necessezinha com o básico nos serve, nos garante.
E às vezes nem isso é preciso, porque Deus providencia tudo, a gente leva somente a si mesmo e a palavra. Já tive a graça de ser recebido em outras cidades, outros estados, como um filho de Deus. E como é bom quando você chega na igreja que às vezes nunca lhe viu na vida, e as pessoas lhe tratam como se já lhe conhecessem. E você vai para a casa de um determinado casal e lhe servem cuscuz com queijo, copo de café com leite, lhe dão dormida junto com sua esposa, e aí você segue viagem tranquilo, e honram o trabalho que você faz em nome do Senhor. Deus supre as nossas necessidades. Eu não preciso levar mais do que aquilo que Ele já proveu. E eu tenho que saber que onde os meus pés tocarem, Ele lá já está. E Ele já providenciou todas as coisas. Eu não preciso dizer aqui, não, eu tenho que levar alguma coisa a mais, fazer uma reserva, eu tenho que ter um plano B. Não, tudo já está programado por Ele, quem vai executar é Ele, eu sou só um instrumento. Não depende do meu planejamento, depende de Deus. Não levem alforje, não levem saco de dinheiro. O alforje era o saco dos mendigos. Então você levar o saco de dinheiro é pensar o seguinte: eu vou levar, porque onde eu for passando, aí eu vou dizer, olha, eu sou missionário e estou precisando de recursos para ir para outro local. Você pode me ajudar? E as pessoas iriam colocando. Eles precisavam disso? De arrecadar fundos para ir para a próxima localização? Não. Porque tudo, quem nos provê é o Senhor. Como seria bom se a gente escutasse de todos os missionários que nós conhecemos, meus irmãos, orem por nós, para que nos seja dada a capacitação necessária para ir para essa outra localidade. E não que o primeiro pedido fosse, olha, eu tenho um alvo de tantos e tantos reais, porque eu preciso ir para essa localidade. Nós sabemos que a obra missionária se faz com recursos, sim. Mas isso é nossa responsabilidade. Deus nos chama a suprir as necessidades daqueles que são enviados. Então não precisa que ninguém nos diga o que nós devemos fazer. Precisa que nós estejamos conscientes do que a palavra nos chama a fazer. O missionário não devia, em primeira instância, estar preocupado com o seu sustento e com o alvo de recursos financeiros que ele vai precisar para se deslocar. Ele precisava estar se preparando para enfrentar uma cultura diferente, para enfrentar um clima diferente, para falar uma língua diferente. Mas às vezes a gente não faz a parte que nos cabe. Por isso ele se preocupa com isso. Mas continua sendo a nossa parte, e nós continuamos sendo chamados a isso, para que eles não levem nem um saco de viagem, nem dinheiro nos seus cintos, não levem túnica extra. Nem para que sair com tantas e tantas túnicas. Uma túnica a mais poderia servir de cobertor no frio da noite, mas o que se dá a entender aqui é o seguinte: os discípulos precisavam confiar que onde eles tivessem pousada, lá teria cobertor. É o que eu digo, não precisa de um plano B, não precisa de um extra, não precisa de levar uma margem de erro aqui. Não tem margem de erro com o Senhor. Tudo que Ele nos diz que devemos fazer, nós podemos fazer com segurança, com tranquilidade, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele nos providencia o pão de cada dia. E Ele providencia na obra missionária através daqueles que ouvem. Gálatas 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Todas as pessoas que ouvissem aqueles missionários iriam se sentir impulsionados a contribuir com eles. Por quê? Porque eles estão recebendo o que de mais precioso aqueles missionários têm, que é a palavra de Deus. Então eu vou dar aquilo que não é o mais precioso, mas eu sei que vai ajudar.
Se for uma roupa, que seja roupa. Se for um pouco de dinheiro, que seja dinheiro. Se for alimento, que seja alimento. Se for uma palavra de incentivo, que assim seja. Mas eles também são orientados no versículo 10 a ficar na casa que eles chegarem até partir. Por quê? Meus irmãos, você acha que todas as vezes que nós somos chamados a pregar fora e passar um dia a mais, por exemplo, passar 2 dias em determinada cidade, que a gente vai pousar ali, vai dormir ali, a gente é colocado em hotel 5 estrelas? Não, e nem deve querer isso. Tendo uma cama para deitar e um café para despertar, estejamos nós contentes. Agora, é óbvio que o ego humano às vezes faz com que a gente se sinta importante demais para ser colocado no quarto da casa de uma pessoa da igreja. Ô Jesus, como é bom entrar na casa de um santo de Deus e ser recebido com alegria por aquela pessoa. A gente sabe que está sendo constrangedor para ela, que não é interessante, que ela vai ficar ali cheia de pernas porque tem outra pessoa dentro de casa, né? E ela fica logo dizendo: não repara a bagunça, é tudo simples, mas é de coração. Uma das viagens que eu fiz com a Angélica, a gente ficou em Rio Tinto, de um dia para o outro. E a gente ficou na casa da irmã Maria. Nunca vou me esquecer da irmã Maria, porque a gente gritou por ela mais de meia hora. Irmã Maria tinha questões emocionais e tomava remédio. E a gente ficou na casa dela, teve o lanche da tarde, saímos para a reunião à noite, meditação da palavra e tudo mais. Fomos chegar às 10 horas da noite. Irmã Maria estava dormindo porque tinha tomado o remédio. Ficou a gente e outro pastor batendo na porta da casa dela, chovendo, torrencialmente, um guarda-chuva para 3. Irmã Maria, irmã Maria. E a mulher não acordava. Não tem nada não, Jesus, é assim mesmo, essa chuva está lavando a gente aqui, diminuindo o calor. Irmã Maria, a gente quer dormir, irmã Maria, que amanhã de manhã tem mais. Ai, Jesus, e o filho de irmã Maria era professor em outra cidade, chegaria perto de 11h30 da noite. Graças a Deus teve aula vaga, esse irmão chegou antes e abriu a porta. Irmã Maria fez assim, limpou o rosto e disse: eu nem ouvi vocês. Ô, bênção. Tem nada não, irmã. Mas antes de dormir eu tinha deixado tudo preparado para vocês. Caminha pronta, aquele lençolzinho bem engomado. O cafezinho ainda estava lá, glória a Deus. Antes de dormir a gente ainda tomou um pouquinho. Mas eu olhei para cima e vi que aquela casa não tinha laje. E que tinha várias aberturas em seu telhado. Chuva geralmente, além de trazer o cheiro do mato, traz mosquito. Naquela noite eu fui engolido vivo por vários mosquitos. E no outro dia, para as atividades ministeriais, parecia que eu tinha comido camarão e era alérgico. Estava todo vermelho, todo embolotado. E os irmãos ficaram assim: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com você? Eu disse: não, os mosquitinhos que tinha lá, mas besteira. Eu poderia dizer assim: pastor, hoje eu não volto mais para a casa da irmã Maria não, olha como é que eu estou. Mas onde nós chegarmos, sempre que entrarmos numa casa, fiquemos ali até partir. Foi o melhor que Deus reservou para nós. Se não fosse daquela maneira, eu não teria conhecido a irmã Maria e não me lembrava dela até hoje. Faz 7 anos que eu conheci a irmã Maria. E eu louvo a Deus pela vida dela. Porque apesar das suas dificuldades emocionais, de ter que tomar remédios, de estar sem o auxílio do seu filho, porque estava trabalhando fora, ela nos recebeu com toda a alegria.
e nada nos faltou. Então as equipes missionárias não deviam insultar quem os hospedava, mudando para acomodações melhores. Você não tem que fazer exigências quando for chegar em determinada cidade. Eu quero ficar em determinado hotel, quero motoristas experientes a meu dispor, com carros bem confortáveis, ar-condicionado, airbag duplo. Não. Você deve dizer assim: estou indo, em nome do Senhor. Me recebam como filho de Deus. Só isso. Você, com certeza, se receber alguma pessoa na sua casa, você quer oferecer o melhor. Se a visita é de tarde, de manhã você sai varrendo tudo, passa pano, bota um bom ar assim, já prepara alguma coisa, já deixa engatilhado ali um bolinho, um chazinho, alguma coisa. Se aquela pessoa gosta de determinada alimentação e você sabe, você prepara, porque tem que ser um momento especial. Você deixa o celular de lado, você senta no sofá com ela, você conversa até altas horas. Tem que ser dessa maneira, tem que ser agradável. Não tem que ser luxuoso. Não tem que ser 5 estrelas. Pode ser 1000 estrelas. Quando eu olho para o céu e não tem teto. Mas tem a proteção do Senhor, tem a bênção do Senhor. Quem sustenta o missionário é Cristo. E quem dá coragem a ele? É Cristo também. Versículo 11. E a gente já está se encaminhando para a parte final. Se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Às vezes você tem que dizer coisas que ninguém quer ouvir. Para dizer isso, você tem que ter coragem. Sacuda o pó dos pés. No primeiro século, os judeus rigorosamente sacudiam de seus pés a poeira estrangeira após viajar para territórios pagãos. Estou nessa terra, meus pés estão tocando essa terra aqui, em terra pagã, tudo é imundo para o judeu, inclusive a terra. Então quando eu sair daqui, eu vou sacudir dos meus pés essa terra, para que eu possa voltar para a minha terra, sem levar a impureza deste local. A recusa do evangelho convida a mesma reação. Atos 13, 49 a 51. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. O que Paulo e Barnabé fizeram? Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Jesus se utiliza desse costume para dizer aos seus discípulos que esse ato, sendo realizado por eles, testemunharia que aquela casa de judeus, de onde eles estavam saindo após ser rejeitada a mensagem do evangelho, era semelhante à dos gentios ou pagãos. Era um judeu dizendo para outro: você rejeitou o evangelho, então você é tão imundo quanto os gentios e os pagãos. E eu vou sacudir dos meus pés a poeira dessa casa para não levar comigo a impureza desse lugar. Era um testemunho contra aquelas pessoas. O que ele quer transmitir com isso é que para ser israelita de verdade, o distintivo não era ser descendência de Abraão, mas ter abraçado, recebido efusivamente a mensagem do evangelho nos seus corações. Para o judeu era como uma ofensa. E precisava ter coragem para isso. E a gente precisa ter coragem para dizer: se você não receber a mensagem do evangelho, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter dos seus maus caminhos, o seu destino eterno não é o céu. Não tem jeito para você. Fora de Cristo não há salvação. Não é fora da igreja, é fora de Cristo. Não há salvação. Nós temos de ter a coragem dada por Cristo de dizer que aqueles que rejeitam a verdade do evangelho, no final de todas as coisas, vão perecer. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: não, mas eu tenho muitas boas obras praticadas. Não interessa. Se rejeitou a palavra, morre sem Cristo, morreu sem Cristo, é morte eterna, e morte eterna não tem segunda chance. Uma vez que você entrar lá no laguinho de fogo,
Você vai ser consumido pelas chamas. Não dá para sair de lá. Ah, mas eu sou uma pessoa de linhagem elevada. Minha família é tradicional na cidade de Campina Grande. Coisa que nem existe mais, né? Se existia 50 anos atrás, hoje não tem família tradicional, graças a Deus, isso é uma besteira. Família que realmente importa a gente fazer parte é a família do Senhor. Se você é de família de linhagem elevada, mas não creu em Cristo, vai você e seu sobrenome é levado para o inferno. Ah, mas eu fiz vultosas ofertas do templo. Todos os meses eu colocava naquele envelopezinho branco a oferta missionária para o pastor. E eu dizia para ele, faça bom proveito dessa oferta tão generosa da minha parte. Tem fé envolvido nisso? Tem conhecimento da palavra? Não tem, então não vale nem sua oferta, nem sua vida. Rejeitou a mensagem de Cristo, não tem bom destino eterno para a sua alma. Tem que ter coragem para dizer isso. E essa coragem quem dá é Cristo. Quem dá a mensagem e a autoridade para o missionário nos 2 últimos versículos? É Cristo. A mensagem não sai da minha cabeça, não sai da cabeça do missionário. E a autoridade para pregá-la também não. Versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Veja, essa missão marca o início do ministério dos próprios discípulos em nome de Jesus. E a mensagem deles era exatamente a mesma dele. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele não muda, a sua palavra também não mudou. Se há alguma pregação que não é a mesma, que seja rejeitada. Os discípulos são orientados a pregar a mesma mensagem de Cristo. Nós somos orientados a pregar a mesma mensagem dos discípulos, a mesma mensagem dos apóstolos, a mesma mensagem de Cristo. Porque o que o mundo perdido precisa não é alterar o que foi pregado por Cristo, não é atualizar o que foi pregado por Cristo. O que o mundo precisa não é de invencionices, metodologias, novas estratégias. O que o mundo caído precisa é da palavra, a pura, simples e eficaz palavra de Deus, dada pelo próprio para que se alcance o pleno conhecimento dele. Não mudou. A gente continua entendendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é pelo estilo de pregação, não é pela oratória, não é pela eloquência de alguém, é pelo conteúdo que se prega, é a palavra do Senhor que faz o convencimento. Essa pregação deve ter como marco a intensa dependência do Espírito de Deus. É Ele que nos confere essa autoridade, a ousadia e a intrepidez necessárias. Ele fala aqui algo que é bem interessante, e eu vou citá-lo, que é que eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Não há relatos na Escritura de que Cristo usava óleo em suas curas. De fato não há. Mas a figura do óleo aparece na palavra como um elemento integrante do ato de unção de reis, profetas e sacerdotes. Esse era o principal uso do óleo lá no Antigo Testamento. Só que em Isaías 1,6, a gente vai perceber que há uma citação de que o óleo ou azeite tinha uma qualidade medicinal, curativa. Veja o que é que diz Isaías 1,6. Isaías 1,6. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então veja, era como um elixir sanativo.
um mertiolate, colocava-se numa ferida aberta, colocava-se num machucado, e era envolto em faixas para que ali cicatrizasse. Tem uma qualidade, sim, medicinal. Mas é fato que o óleo ou o azeite não tem em si poder de cura quando nós aplicamos em pessoas enfermas. Eu faço essa ressalva. Meus irmãos, não é o óleo que cura. A atitude dos discípulos de ungir com óleo e curar vários doentes aqui é mais semelhante ao que é observado em Tiago 5, 14 e 15, em que o óleo é utilizado em sinal de dependência total do Senhor. O que é que diz Tiago 5, 14 e 15? Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Se eu pegar um vidrinho com óleo e passar em sua cabeça, quando você estiver com uma enxaqueca daquelas, esse simples ato não vai fazer você ficar curado. Porém, se isso é feito na dependência do Senhor, acompanhado de uma oração feita com fé no Senhor, entendendo que o Senhor te levantará, aí algo vai acontecer. Não é o objeto, é o Senhor que age por intermédio da ação em que o objeto está envolvido. O Senhor age em nós, para agir através de nós, e Ele pode se utilizar de elementos nessa ação. Mas lembre-se, tudo deve ser feito na dependência do Senhor. 3 questões só para que a gente feche e possa orar nessa noite. Primeiro, meus irmãos, é preciso que nós encaremos as dificuldades da missão como excelentes oportunidades de evangelização. Às vezes a gente olha para um colega de trabalho que diz o seguinte: eu te conheço, já faz tanto tempo que a gente conversa aqui no trabalho, e você nunca me falou de Deus, e agora você está querendo me converter, me catequizar? Que história é essa? Não se desanime por conta disso, e nem pare, pregue mais. Você pode até dizer, porque eu tinha perdido as oportunidades, agora eu estou aproveitando cada uma delas. Eu não vou deixar mais passar, não. Alguém pode rejeitar a pregação e pode até dizer que você não é hábil o suficiente na transmissão da mensagem que lhe foi dada, e tentar desqualificá-lo com outras observações. Se naquele lugar não há espaço, bata os pés, sacuda a poeira deles e vá pregar na circunvizinhança. Mas não deixe de pregar. É preciso ter cuidado para não se rejeitar os verdadeiros pregadores da palavra de Deus por conta daqueles que adulteram. Meus irmãos, não é porque existem aqueles que passam tanto na televisão, aqueles até que às vezes compram 22 horas de canais de televisão, que as coisas estão perdidas. Não é porque tem gente que vende uma toalhinha para curar alguém, não é porque tem gente que vende uma rosa ungida para tirar o demônio do outro, não é porque tem gente que fala no portal da felicidade ou no portal das oportunidades, que a gente vai deixar de pregar a palavra com seriedade e acreditar que Deus levanta os seus. O missionário não deve ser descreditado porque existem aqueles que mercadejam a palavra. Pelo contrário, ele deve ser reconhecido por aquilo que ele faz
a partir da capacitação que o Senhor o dá. Se ele está pregando o evangelho com seriedade, ele deve receber o crédito por isso. Ele deve ser reconhecido. E nós precisamos abraçá-lo e alimentar na vida dele a vontade de continuar fazendo. E não desanimá-lo dizendo, o resultado vai ser pequeno. Todo mundo acha que a gente é igual àqueles outros. Que o povo ache, mas que a gente faça diferente. Uma hora eles vão perceber essa diferença. Provavelmente essa hora vai ser quando as escamas caírem dos olhos e eles enxergarem que o evangelho que nós pregamos é a salvação para todo aquele que crê. E é preciso, meus irmãos, anunciar ao pecador acerca da urgência de um verdadeiro arrependimento por parte dele. Lembrando que isso não parte dele, isso não vem dele, mas do convencimento do Espírito Santo, promovido através da exposição das Escrituras ao seu coração. Como a irmã Janeide falava em cultos passados, parece que tem igreja que é proibido falar do pecado, mas a gente precisa continuar falando do pecado e da urgência de arrependimento, da necessidade de se arrepender. É dizer, meus irmãos, nós somos pecadores. Só que nós que já fomos encontrados por Cristo, não pecamos por prazer, pecamos porque somos falhos. E você que ainda vive na prática do pecado, precisa se arrepender dessa prática e ser diferente. Você não vai conseguir sozinho, você vai precisar de ajuda. Ouça o que diz a palavra e se entregue àquele que vai poder lhe ajudar a ser melhor. Nós precisamos anunciar, deixar com o Espírito o ato de convencimento e se alegrar com vários e vários pecadores que nós éramos como eles anteriormente, mas que agora eles vão querer ser iguais a nós. Ainda pecadores, mas agora regenerados. Ainda pecadores, mas agora justificados. Ainda pecadores, mas com uma perspectiva futura de vida. A vida eterna que o Senhor nos dá, através do seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que chama, aquele que sustenta, aquele que confere autoridade e aquele que continua a aguardar os passos do que é chamado para a obra missionária. Que Deus nos abençoe nessa noite no nome de Jesus.